Oi! Esse vídeo faz parte do projeto Temas Contemporâneos em Psicologia Social e tem por objetivo apresentar alguns conceitos básicos sobre gênero e sexualidade. Segundo Albuquerque, 2020, o gênero é determinado por construções sociais moldadas ao longo dos anos sobre o que se espera do comportamento de uma pessoa a partir do seu sexo biológico. Esse conceito se distancia das determinações binárias da biologia e muitas vezes está relacionado ao julgamento do que constitui a feminilidade e a masculinidade. Em resumo, esse conceito pressupõe que ser homem ou ser mulher é produto de uma construção social e não de uma condição biológica. Por isso, quando falamos em identidade de gênero, nos referimos à percepção que a pessoa tem de si como sendo do gênero feminino, masculino ou de uma combinação dos dois, independentemente do seu sexo biológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida, que engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. E embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre experimentadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos e religiosos. É uma parte integral da personalidade construída ao longo de toda a vida, através das relações com o outro. Assim, é importante esclarecer que nenhuma orientação sexual é uma opção, mas sim uma condição natural dos seres humanos. O conceito de intersexualidade descreve pessoas que nascem com anatomia reprodutiva ou sexual e/ou padrão de cromossomos que não podem ser classificados como tipicamente femininos ou masculinos. A partir das concepções de Clovis Filho, podemos compreender que a identidade de gênero é um sentimento que todo ser humano tem sobre si, sua percepção de ser homem ou ser mulher no mundo. Trata-se de uma experiência interna e individual, que pode ou não corresponder àquela atribuída ao seu sexo biológico no nascimento. Já o sexo biológico, em termos simples, diz respeito às características biológicas da pessoa. Essas particularidades podem incluir cromossomos, genitália, composição hormonal, entre outros. Em geral, isso quer dizer que a pessoa pode nascer macho, fêmea ou intersexual. Ainda é significativo ressaltar que qualquer forma de sexualidade é socialmente construída e diz respeito à orientação sexual, ou seja, quais gêneros uma pessoa sente atração. Existem algumas categorias que classificam algumas das possibilidades de atração dos sujeitos. Continuem assistindo e logo falaremos sobre elas. O vídeo que será mostrado a seguir é uma animação explicativa da Rede PUC sobre a distinção entre gênero e sexualidade.
Nesse vídeo, trazemos 4 tipos de identidades de gênero: transgênero, cisgênero, não binário e agênero. Transgênero: termo para descrever a pessoa em que a identidade de gênero não está de acordo com o sexo biológico do seu nascimento. Ao contrário do que se pensava erroneamente no passado, a transgeneridade não é um distúrbio mental, e qualquer tentativa de patologização do transgênero pode representar uma violação dos direitos humanos do indivíduo. Cisgênero: termo para descrever a pessoa em que a identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico do seu nascimento. Não binário: é a classificação que caracteriza a mistura entre masculino e feminino, ou a total indiferença entre ambos. Os indivíduos não binários ultrapassam os papéis sociais que são atribuídos aos gêneros, criando uma terceira identidade, que foge do padrão homem-mulher. Agênero: pessoa que não se identifica com uma identidade, que pode ser categorizada como homem ou mulher, ou que assume não ter identidade de gênero. Os tipos de orientações sexuais mais comuns são: heterossexual, atração pelo sexo oposto; homossexual, atração pelo mesmo sexo; bissexual, atração por ambos; assexual, atração por nenhum. Embora a pessoa não sinta desejo sexual, é capaz de manter um relacionamento amoroso; e pansexual, atração por pessoas, independente de sexo. Significado da sigla LGBTQIA+: lésbicas, gays, transexuais, queer, intersexo, assexual e mais, que inclui pansexual, não binário, entre outros. Lésbicas: mulheres cis ou trans que se identificam no gênero feminino e que sentem atração afetiva pelo mesmo gênero. Gays: homens cis ou trans que se identificam no gênero masculino e que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. Bissexuais: homens e mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelos gêneros feminino e masculino. Transsexuais, transgêneros e travestis: pessoas que não se identificam com o sexo de nascimento, termo relacionado à identidade de gênero e não à orientação afetiva ou sexual. Queer: pessoas que transitam entre os gêneros masculino e feminino. Intersexo: antigamente chamados de hermafroditas, as pessoas intersexuais nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam na norma binária, ou seja, não são definidas entre masculino e feminino. Assexual: pessoas que não sentem atrações sexuais por pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou do sexo oposto. E o mais representa as diversas possibilidades de identidade de gênero ou orientação sexual existentes. Relações de gênero. As informações desse capítulo foram retiradas do livro Gênero: A História de um Conceito, da antropóloga e pesquisadora Adriana Piscitelli. Segundo Francisco Cabral e Margarita Dias, as relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no nascimento e continua ao longo de toda a vida, reforçando a desigualdade existente entre homens e mulheres, principalmente em torno a 4 eixos: a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho e o âmbito público ou cidadania. Toda discriminação costuma ser justificada mediante a atribuição de qualidades e traços de temperamento diferentes a homens e mulheres, que são utilizados para delimitar seus espaços de atuação. Traços considerados como algo inato, supostamente natural,
decorrente das distinções corporais entre homens e mulheres, em especial daquelas associadas às suas diferentes capacidades reprodutivas. Em muitos cenários, a vinculação entre qualidades femininas e a capacidade de conceber filhos e dar à luz contribui para que a principal atividade atribuída às mulheres seja a maternidade, e que o espaço doméstico e familiar seja visto como seu principal local de atuação. Quando as distribuições desiguais de poder entre homens e mulheres são vistas como resultado das diferenças, tidas como naturais, que se atribuem a uns e a outras, essas desigualdades também são naturalizadas. O conceito de gênero foi elaborado e reformulado em momentos específicos da história das teorias sociais sobre a diferença social e foi inovador em diversos sentidos. Quem formulou esse conceito foi Robert Stoller, no Congresso Psicanalítico Internacional de Estocolmo, em 1963. Ele teria formulado o conceito de identidade de gênero para distinguir entre natureza e cultura. Assim, o sexo estaria vinculado à biologia e o gênero tem relação com a cultura, psicologia, sociologia, experiências e aprendizados. Grande parte da produção sobre a diferença entre masculino e feminino foi realizada em um momento em que se difundia o conceito de papel social, a partir da década de 1930. A teoria dos papéis sociais busca compreender os fatores que influenciam o comportamento humano. Nesse sentido, homens e mulheres desempenham papéis culturalmente construídos, os papéis sexuais. O livro O Segundo Sexo foi escrito por Simone de Beauvoir, filósofa e escritora francesa, e contestava o efeito das lutas pela igualdade de direitos para eliminar a dominação masculina. Ela acreditava que para eliminar essa dominação era necessário muito mais do que reformas nas leis, garantindo, por exemplo, o direito das mulheres ao voto. Ela considerava que o verdadeiramente importante era enfrentar os aspectos sociais que situavam a mulher em um lugar inferior. A autora afirmava que retirar as mulheres desse lugar só seria possível ao se combater o conjunto de elementos que impediam que elas fossem realmente autônomas. São eles: a educação que preparava as meninas para agradar aos homens, para o casamento e a maternidade; o caráter opressivo do casamento para as mulheres, uma vez que, em vez de ser realizado por verdadeiro amor, era uma obrigação para se obter proteção e um lugar na sociedade; o fato de a maternidade não ser livre, no sentido de que não existia um controle adequado da fertilidade que permitisse às mulheres escolherem se desejavam ou não ser mães; a vigência de um duplo padrão de moralidade sexual, isto é, de normas diferenciadas que permitiam muito maior liberdade sexual aos homens; e a falta de trabalhos e profissões dignas e bem remuneradas que dessem oportunidade às mulheres de ter real independência econômica. Uma das citações mais célebres de Simone de Beauvoir diz: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto." Por fim, o segundo sexo é considerado o precursor do feminismo da segunda onda, protagonizado por grupos organizados de mulheres em diversas partes do mundo, a partir da década de 1960. Agora, vamos assistir um vídeo que está diretamente ligado ao assunto abordado nesse capítulo. Ele se chama O Desafio da Igualdade e foi elaborado pela Plan International Brasil. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família.
eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Segundo Pedro Menezes, professor de filosofia e mestre em ciências da educação, machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. Já o feminismo é um movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os gêneros. O autor afirma que o machismo se baseia na cultura patriarcal, que associa a figura do pai a uma liderança, que pode ser transportada para todas as áreas do desenvolvimento social. Assim, pela concepção machista, a mulher desempenha um papel de subalternidade em relação ao homem, servindo e obedecendo. Entretanto, o feminismo tem em consideração que os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, não possuindo nenhum tipo de determinação biológica que impõe uma hierarquia. O feminismo aponta para a necessidade de discussão sobre o desempenho destes papéis em vista da construção de uma sociedade mais justa. Se opõe ao machismo, mas não é o seu contrário. Não tem como objetivo a submissão dos homens. O machismo sustentado pela dominação masculina busca desenvolver a ideia de diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres. O feminismo visa a igualdade, a equidade de direitos e respeito às diferenças identitárias, além da justiça social. E para finalizar, vamos relembrar os 12 direitos das mulheres, que segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, são: direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal, a igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, a liberdade de pensamento, a informação e a educação, a privacidade, a saúde e a proteção desta, a construir um relacionamento conjugal e planejar sua família, a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, aos benefícios do progresso científico, a liberdade de reunião e participação política e a não ser submetida a torturas e maltrato. Questionamentos: como noções de feminilidade e masculinidade, articuladas a outros aspectos, como classe social e também raça, participam na produção dessas desigualdades? Se a subordinação da mulher não é justa, nem natural, como se chegou a ela e como ela se mantém? Como contribuir para a construção de um mundo mais justo e igualitário para todas as pessoas? E como você pode impedir episódios de discriminação sexual e de gênero?
Pense, reflita, critique. Só assim iremos avançar cada dia mais e talvez um dia nos encaminharmos para um mundo realmente melhor. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo. E muito obrigada! Até o próximo vídeo!